Boa noite, queridas amigas e amigos. É com muita honra, mas, sobretudo, com muita alegria e amor que estamos aqui mais uma vez. Aqui, dos estúdios da nossa casa, o MAP, Movimento de Amor ao Próximo, para juntos abordarmos mais um assunto de grande relevância para todos nós. Que passamos por este momento mundial, onde vivenciamos o isolamento social. Traremos uma fala considerando o aspecto que envolvem a saúde mental de nossas crianças e adolescentes. Para tal, abordaremos alguns conceitos e aspectos relacionados à saúde mental da criança e do adolescente, com seus possíveis campos práticos e teóricos de articulação e desdobramento, da formação e cuidado para com elas. Seres humanos que nascem, crescem e se desenvolvem no seio de uma cultura social peculiar. As crianças e os adolescentes não têm sido o foco de maior preocupação no contexto da pandemia que vivenciamos. Embora sejam igualmente infectadas, apresentam manifestações clínicas mais brandas do que os adultos e os idosos. Entretanto, o impacto da pandemia sobre a saúde mental deverá ser da mesma magnitude ou talvez maior. A expectativa é que as consequências do isolamento social, da ameaça contra a vida e das perdas econômicas sobre a saúde mental da população, inclusive de crianças e adolescentes, representem uma segunda onda da pandemia com enormes custos sociais. A adolescência e os primeiros anos de vida adulta são uma época da vida em que ocorrem muitas mudanças. Por exemplo, muda-se de escola, muda-se de casa, ingressa-se em uma universidade ou em um emprego novo. Para muitos, estes são tempos emocionantes. Porém, para outros pode ser momentos de estresse e apreensão, podendo, nesses casos, agravar sintomas, como o estresse emocional, sendo um dos mais importantes fatores de risco preveníveis para os transtornos mentais. Os transtornos que surgem a partir do estresse pode ocorrer já na infância ou nos anos após o fato estressor. A atual pandemia e todo o contexto que acompanha chegam ao cérebro das crianças por meio de informações de seus pais ou de outros adultos. O entendimento cognitivo de cada criança são diferentes e reconhecerá os dados recebidos de formas diferentes. Surgirão, então, pensamentos e emoções como sinais de estresse que serão transmitidas de forma direta, expressando-se em forma de medo, de insegurança, de irritação ou insônia, cabendo em uma primeira resposta aos pais que são os protagonistas no desenvolvimento de seus filhos, reconhecer e processá-los e buscar respostas que gerem acolhimento, segurança e aprendizado para os filhos. No entanto, os pais podem não reconhecer os sinais de estresse de seus filhos ou até mesmo reconhecer e não responder, ou ainda transmitir respostas que gerem mais medo, mais insegurança e mais desamparo. Todas as crianças e os adolescentes, neste momento, se deparam com uma situação que gera sofrimento.
A limitação de não poder ir e vir, a restrição do espaço, não poder ver e abraçar seus avós, não poder encontrar com seus amigos, festas, viagens, os campeonatos cancelados, tudo isso juntando-se ao medo de se infectar ou de ter seus familiares infectados, a interrupção do ensino presencial, a percepção de que seus pais estão ansiosos, preocupados, irritados. Todo esse contexto criará situações que geram estresse neste momento. Temos ainda um grupo de crianças e adolescentes que estão sendo particularmente afetadas pela pandemia. Aquelas que já possuem fragilidades prévias, aquelas que já apresentavam transtornos mentais, deficiências ou outros problemas de saúde, que vivem em pobreza, em situação de moradias precárias, crianças em que os pais apresentem problemas emocionais e os tornam menos competentes em processar o sofrimento de seus filhos. Contudo, devemos pensar sempre em atenuar os efeitos dessa pandemia, sendo possíveis ao estresse. Vivenciado pelos filhos e estarmos prontos para confrontar, transmitindo confiança e ensinando que é possível aprender com toda essa adversidade, buscando sempre motivos positivos. No entanto, em alguns casos, se não forem reconhecidos e gerenciados, esses sentimentos podem levar a doenças mentais. O uso crescente da tecnologia, sem dúvida, traz muitos benefícios. Tecnologia online, porém, podem trazer pressões adicionais. À medida que aumentam a conectividade a redes virtuais, sendo um grande colaborador na procrastinação. Muitos adolescentes também estão vivendo em áreas afetadas por emergências humanitárias, como conflitos, desastres naturais e, atualmente, em plena pandemia. Os jovens que vivem em situação como estas estão particularmente vulneráveis a problemas mentais e doenças. Metade de todas as doenças mentais surgem aos 14 anos, mas a maioria dos casos não será detectado nem tratado. Em termos da carga da doença entre adolescentes, a depressão é a terceira causa principal. O suicídio é a segunda principal causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. E aqui chamamos atenção para o uso prejudicial de álcool e drogas ilícitas entre adolescentes, que é uma questão importantíssima em muitos países e pode levar a comportamentos de risco como sexo seguro e direção criminosa. Outro ponto importante também e de grande preocupação são os transtornos alimentares, trazidos hoje pela grande facilidade dos fast foods. Ao longo da vida, 1 em cada 10 pessoas precisará de cuidados da saúde mental. Mas sabemos que muitos desses indivíduos não terão acesso aos serviços profissionais de que precisam. É o que revela o Atlas da Saúde Mental da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Não será possível atenuar os efeitos da pandemia sobre muitas crianças e adolescentes, que irão desenvolver sintomas emocionais e comportamentais como ansiedade, irritabilidade, tristeza, insônia, agitação e desesperança. Nesta situação, será, como já dissemos, fundamental que identifiquemos precocemente para buscarmos o tratamento adequado.
A prevenção começa com o conhecimento e com a compreensão dos primeiros sinais e sintomas de alerta da doença mental. Pais e professores podem ajudar a construir habilidades para a criança e do adolescente, para ajudá-los a lidar com os desafios do cotidiano, em casa e na escola. O apoio psicossocial pode ser fornecido em escolas e em outros ambientes comunitários. E, é claro, por profissionais da área da saúde, treinados para detectar e gerenciar transtornos de saúde mental, auxiliando e atenuando os efeitos da doença. Para finalizar, temos que dizer que hoje ainda não será possível estimar o custo que essa pandemia terá sobre toda a comunidade mundial. O que é certo é que, eventualmente, a imunidade será alcançada. A economia se reconstituirá, mas as marcas sobre a saúde mental da geração atual de crianças e adolescentes permanecerão. Temos que começar já, para podermos atenuar os efeitos e, assim, transformar risco de doenças em oportunidades, em desenvolvimento e aprendizados, e, assim, garantir que os efeitos desta pandemia sejam inutilizados, amenizados. Como estamos nessa casa de amor, vamos pedir sempre ao Pai, a Jesus, a Maria Santíssima, aos nossos patronos Francisco de Assis e Fabiano de Cristo, que nos iluminem, nos conduzam para que passemos por esta experiência que vivenciamos em nosso planeta e daqui possamos colher todos os ensinamentos necessários aos nossos amadurecimentos espiritual. Que Deus nos abençoe sempre. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.